Boa noite, tudo bem com você? Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para uma nova série. Nós finalizamos agora uma série de estudos da Bíblia intitulada Chegou a Hora, e agora nós estamos iniciando uma nova série, onde nós vamos tratar de muitos assuntos no sentido emocional e espiritual também. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, eu fazer algumas apresentações aqui para vocês de quem está conosco aqui, eu te convido a fazer uma oração. Feche seus olhos aí onde você está, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, nosso Deus, mais uma vez nós pedimos aqui a Tua presença. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja aí com essa pessoa, onde quer que ela esteja assistindo, na casa dela, no sofá, na cama, na cozinha, ou às vezes ela está no trabalho, está em algum outro local, e eu te peço que nesse momento o Teu Santo Espírito esteja aí ao lado de cada uma dessas pessoas, ó Pai, para que nós possamos aqui, ao decorrermos o assunto de hoje, ao discutirmos aqui, ó Pai, sobre esses assuntos emocionais, que o Teu Santo Espírito esteja ao nosso lado, ó Pai. Fique conosco, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, isso é o que eu te peço e agradeço em Teu nome. Amém. Amém. Bom, como eu já falei, nós vamos falar sobre vários assuntos emocionais e hoje o tema do nosso estudo de hoje é saúde emocional. O que é a saúde emocional? E quem vai estar conosco durante toda essa série de estudos, trazendo as questões psicológicas sobre isso, vai ser a nossa amiga e irmã Renata Mello. Ela que estará conosco durante toda essa série, trazendo e abordando esse assunto técnico, né, falando de forma mais direta ali, incluindo alguns temas mais psicológicos sobre isso, e em cada um dos nossos programas nós teremos também um convidado especial. E hoje, no programa de hoje, no nosso primeiro programa, no nosso programa piloto, nós temos aqui o nosso querido pastor Marcelo Ferreira. Muito obrigado também, pastor, por estar conosco neste, que é o nosso primeiro programa, e esse vai ser um programa bem diferente, bem descontraído. Eu te convido aí, para você prestar atenção e aprender alguns assuntos aqui. Então vai ser um programa de perguntas e respostas, tá? Onde nós vamos aqui discorrer sobre esse tema de hoje, que é a saúde emocional. E eu gostaria de iniciar esse programa fazendo uma pergunta para o nosso pastor. Pastor, para o senhor, o que é saúde? O que é uma pessoa saudável? O que seria uma pessoa com saúde hoje nos nossos dias? O que seria isso? Boa noite a todos, é um prazer poder estar aqui nesse programa, nesta noite de domingo, e nessa nova série de estudos que nós estamos tendo nessa área da psicologia, né? E principalmente tratando desse assunto tão importante hoje, que é sobre a saúde emocional. Bom, Edinho, saúde é bem-estar, né? Físico, mental, emocional, né? E podemos, a gente que trabalha na área espiritual, né? Trabalha com a igreja, com a palavra de Deus, a gente pode dizer também, gozar de uma boa saúde hoje é também ter uma boa saúde espiritual. É óbvio que nós não vamos focar por agora essa questão da saúde espiritual, mas ter saúde é estar bem consigo mesmo, fisicamente e emocionalmente também. É claro que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter as nossas debilidades, as nossas dificuldades orgânicas, as nossas tribulações. Em algum momento nós vamos estar, não vamos estar 100% bem, nem com o nosso corpo, nem com a nossa mente. Mas podemos, alguns momentos da nossa vida, estarmos com uma saúde equilibrada, ou tentarmos desenvolver uma boa saúde, ou trabalhar para que possamos gozar de uma boa saúde? Sim, podemos. E existem mecanismos para isso, meios para isso, né? Nós vamos tocar nesses aspectos aqui, doutora Renata, possivelmente eu também vou estar tecendo alguns comentários relacionados a isso, mas ter saúde, assim, numa síntese,
é estar bem emocionalmente e fisicamente, né? E por que não dizer também, como eu disse no começo, espiritualmente. Certo. E agora, tratando da psicologia, como que a psicologia entende o que é ser uma pessoa saudável, de acordo com a visão da psicologia, doutora Renata? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, pelo desafio, que vai ser grande, mas vai ser importante. E olha só, o pastor, eu acho que ele andou pelos bancos da psicologia também. Tenho certeza que ele teve algum contato com a psicologia. Mas eu gostaria primeiro de falar sobre a definição que a Organização Mundial de Saúde faz para o termo saúde, que é o bem-estar total, completo, do ponto de vista físico, mental e social. Mas, como disse aqui o nosso pastor Marcelo, saúde ela é um conceito que precisa ter vida. E o que é ter vida em tempos que não sabemos nem o que será o dia de amanhã? É um desafio, é um estar inquieto por não saber o que virá. Então, saúde envolve, do ponto de vista psicológico, tudo aquilo que te faz sentir-se bem, dentro da realidade que é possível na sua vida. Então, em termos gerais, a definição de saúde envolve o físico, precisamos de saúde, quantas vezes precisamos rever nossa alimentação, nossos hábitos, saúde emocional, como tenho lidado com as emoções que vivo a cada dia. E social também. Quando a gente fala do social, a gente também faz um link com o espiritual, que o pastor agora acabou de falar, porque vivemos em uma sociedade, vivemos em uma relação humana em que a dimensão da espiritualidade é real. Então, quantas vezes a gente está numa situação social que nos promove, que desencadeia emoções que a gente não sabe como lidar. Então, essas 3 dimensões, se não 4, elas são necessárias na nossa vida. E a saúde seria o equilíbrio dessas dimensões na nossa vida. Seria isso, Edinho. Certo. E quando se fala de saúde, algo que acontece o tempo inteiro são as emoções. O tempo inteiro nós estamos lidando com as emoções, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Desde o momento em que você acorda, você já tem ali várias emoções, Você já começa a sentir emoções. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, mais uma pergunta aqui para o nosso pastor. Pastor, nós temos emoções o tempo inteiro, mas o senhor poderia descrever para a gente qual seria uma emoção positiva, o que seria uma emoção positiva e o que seria uma emoção negativa? O que seria isso e como que nós poderíamos aí, depois dessa resposta, trabalhar em cima das emoções? Então, dentro de uma realidade comum do dia a dia, que a gente enfrenta, socialmente falando, numa visão mais do senso comum, tudo indica que uma emoção negativa, gostaria até de dar um exemplo, seria uma raiva provocada pelo meio onde nós estamos inseridos. Você está dirigindo o carro e você acaba sendo abordado por um motociclista que está ali querendo passar na frente do carro e você está numa velocidade até relativa para aquela via e você tem que frear bruscamente e aí às vezes acontece uma discussão, acalorada, e você acaba ficando com raiva, muitas vezes você sai até um pouco do equilíbrio emocional ali, para justificar o fato de você estar andando certinho e o outro não. Então, nesse momento, esta emoção acaba sendo negativa, porque você agora está brigando com uma pessoa, está falando algumas palavras que talvez você até não gostaria de estar falando para aquele momento. Mas num desequilíbrio ali, com a emoção aflorada, você acaba então falando uns palavrões ou enfim, tomando algumas atitudes que talvez você não gostaria de estar tomando para aquele momento, como eu acabei de colocar aqui. Essa é uma emoção negativa, no caso.
A positiva, ela é muito fácil, né? Quando alguém te convida para ir a um casamento, você já se sente, já fica emocionado, né? Que roupa eu vou vestir, como é que vai ser estar lá, vendo essa pessoa se casando, estou dando um exemplo, né? As pessoas que eu vou conhecer, as pessoas novas, é uma emoção positiva. Outra emoção positiva pode ser talvez uma diversão, alguém te convida para um passeio, para você passar um momento de diversão em algum lugar, você cria uma expectativa de como é que vai ser aquele lugar, o passeio, a diversão em si, e você já fica alegre, o seu espírito já muda, você já tem uma emoção positiva, porque você já sabe que aquele ambiente vai ser legal, vai ser gostoso, vai ser revitalizador para você também, né? Então, existem milhões de exemplos de emoções positivas, mas eu dei apenas 2, né? Claro que veio à minha mente neste momento, e eu estou compartilhando com vocês aqui. E com certeza você que está assistindo aí da sua casa, está aí imaginando outras emoções também, as emoções positivas e algumas negativas também, que você já passou algumas situações. Agora você também deve estar aí se perguntando, mas como eu devo agir numa emoção negativa? Ou como eu devo agir numa emoção positiva? Doutora Renata, a senhora pode nos explicar agora como que nós podemos aí trabalhar as emoções, principalmente, eu acredito, as negativas, né? Porque as positivas às vezes são mais fáceis, mas principalmente as negativas. Como que a gente consegue trabalhar essas emoções? Olha só a pergunta que me fazem, né? O pessoal aqui está, assim, afinadíssimo com essas questões aí emocionais, questões subjetivas. Mas antes disso, eu vou pedir para você fazer um exercício de imaginação. Aí onde você está, seja sentado, deitado, ao lado de alguém, deixe um espacinho do seu lado. E imagine uma mala, ou uma maleta, não importa o tamanho, mas imagine. Imagine dentro dela todas as emoções que possam existir. Pense em você, na tua história, nos seus sentimentos, tudo aquilo que você está vivendo no momento de hoje. E coloca tudo com muito carinho dentro dessa maleta. E deixa ela guardadinha aí, que daqui a um pouco a gente vai pensar nela. Mas vamos falar sobre emoções. Emoções. Será que eu tenho que sentir emoções? Será que é algo que é inato ao humano? Olha, o nosso cérebro ele tem uma estrutura que se chama sistema límbico. Esse sistema ele é responsável pelas nossas emoções. Então, vamos pensar uma coisa. Se no nosso cérebro existe um espaço reservado para as emoções, isso significa que elas são importantes e necessárias. E elas, por que são importantes e necessárias se às vezes elas me dão tanto trabalho, elas me fazem me sentir mal, elas são algo necessário para que nós consigamos avançar na vida nesse mundo. Porque o que é uma emoção? Ela é uma sensação física ou emocional, ela é uma forma de reação a algum acontecimento. Como o nosso pastor muito bem trouxe aqui o exemplo, quando a gente tem uma sensação de raiva, quando a gente tem uma reação de raiva, você pode investigar que aconteceu algo antes. Da mesma forma que quando você encontra aquela pessoa que você tanto admira, você vai numa palestra, você está assistindo algo que te dá aquela sensação prazerosa, teve uma motivação anterior. Então, as emoções, elas têm funções. Ela tem função adaptativa, que seria a primeira. Sabe aquela vez, quando você era criança, que você passou em frente a um portão com um cachorrão enorme e ele te deu aquele baita susto? O que você sentiu? Eu senti medo. Se você sentiu medo, a emoção estava a serviço de você, te ensinando que você precisa ter precaução diante de algumas situações. Então, a emoção como uma função adaptativa. Você sabe que naquele local existe um risco, um perigo, e aquela emoção vai te demonstrar como você deve agir diante daquilo. Já na situação que o pastor trouxe, da raiva,
é instintivo. Você teve uma reação a um estímulo externo que foi negativo. Você teve raiva. Da mesma forma que, quando você... Vamos supor que você esteja, nesses tempos de pandemia, a gente não está podendo passear, como a gente gosta, mas, por alguma circunstância, você saiu de casa e você se deparou com uma pessoa chorando no metrô, no ônibus, na rua, no supermercado. O que você sente? Você passa batido? Algumas pessoas, sim. Ou você sente algo no seu coração, na sua mente, que você se aproxima e pergunta àquela pessoa: como você está? Você está bem? Posso te auxiliar? Então, essa é uma adaptação necessária para a vida em sociedade. Então, as emoções, elas têm uma função nas nossas vidas. Mas me perguntaram também sobre como que a gente resolve quando a emoção é negativa. Então, vamos lá. Um processo importante e necessário é que a gente aprenda a ter um tempo para si. O ideal de que todo psicólogo vai dizer, e eu considero que isso seja importante, sim, que é o melhor, é que todos nós tivéssemos acesso à psicoterapia. Porque é um momento onde você terá a possibilidade de falar do que sente, de se autoconhecer com a segurança de um profissional capacitado, que estará ali sendo caixa de ressonância daquilo que você sente, vê e vivencia todos os dias. Mas, infelizmente, como isso não vem no nosso plano básico, né? A psicoterapia ainda é um desafio para que todos possam acessá-lo, nós pensamos em algumas estratégias para que consigamos avançar, apesar de emoções que a gente não consegue ter controle. Então, quais são as emoções mais comuns na nossa vida? Eu vou citar algumas, mas de acordo com quem você seja, de acordo com a dinâmica que você viva, com todas as circunstâncias que fazem parte da sua vida, você vai sentir emoções diferentes. Mas, normalmente, nós temos as seguintes emoções: confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão, antecipação, que tem muito a ver com ansiedade, e desgosto. E alguns, a raiva se torna tão presente que se transforma em ira. E aí perguntamos: nossa, quanta coisa, como que eu, que só não consigo nem entender o que está se passando dentro de mim, vou conseguir superar aquela ira que eu estou sentindo naquele momento? Então, é indicado que a gente consiga se autoconhecer minimamente. E o que é isso? Observe qual tem sido a sua rotina. O seu dia tem 24 horas. Quais têm sido as prioridades que você tem colocado na sua vida? E eu sei que a vida de todos nós ela é complexa. Hoje, além de toda a complexidade que a gente já vive normalmente, com trabalho, escola, filhos, companheiro, amigos, faculdade, seja lá qual for a sua maior ocupação, a gente acaba se perdendo nesse processo de tantas coisas que a gente vai agregando à nossa rotina. E a gente esquece de ter uma rotina. E o que aí você fala: não, você está confusa, Renata. Você disse que a gente não pode ir agregando muitas coisas ao nosso dia a dia, mas você disse que é necessário uma rotina? Sim, uma rotina que favoreça o seu equilíbrio. Então, assim, um horário para você acordar calmamente, você fazer a sua higiene pessoal, fazer o seu momento espiritual, você se alimentar, não sair correndo para pegar o transporte, porque você vai ter consequências. Tudo que você faz acarreta em consequências em você. E aí um acontecimento vai gerando emoções. Então, se é um acontecimento que gera emoção, vamos tentar planejar os fatos que vão acontecer na nossa vida. Nós temos algumas sugestões que, como, por exemplo, remédios naturais.
que eu acho que é uma questão que auxilia muito, além daquelas que eu já indiquei, que dizem sobre a gente estabelecer um ritmo, uma rotina, um momento de contato com você mesmo. E talvez, através dessa sugestão dos remédios naturais, você possa encontrar uma forma de gerar a sua rotina de uma forma mais saudável. Renata, você falou um pouquinho sobre os remédios naturais. E nós, como igreja, nós pregamos os 8 remédios naturais que estão aí já de graça para todos nós, né? Pastor, jogando essa pergunta aqui para o senhor, trazendo agora uma visão um pouco mais espiritual, trazendo uma visão um pouco mais aqui do cristão, dos 8 remédios naturais. Como que pode, então, esses 8, quais são os principais desses 8 remédios naturais, e como esses 8 remédios naturais que nós falamos e que nós pregamos, fazemos feiras sobre esses remédios naturais, como que esses remédios naturais, então, podem ajudar na nossa saúde emocional? Eles podem, será que eles interferem? Será que eles não interferem? Será que eles podem auxiliar na nossa saúde emocional? Então, primeiramente, eu queria destacar aqui uma das falas da doutora Renata, ao falar sobre as emoções, porque eu acredito que as emoções elas são muito boas, são muito próprias para nós. Deus nos criou pessoas emocionais. Claro, inteligentes também, com a capacidade cognitiva, da razão, de compreender, de aprender, de entender, mas somos seres sentimentais também. Temos as nossas emoções, elas não são tão ruins quando não são boas administradas. Elas são até ótimas para nós, porque é muito bom você ser feliz, é muito bom você sentir felicidade, sentir alegria, é muito bom. Há um misto de coisas acontecendo no nosso organismo para o nosso próprio bem-estar, né? A endorfina e etc, e etc. Bom, mas o Edinho me fez uma pergunta, como que os 8 remédios da natureza pode trazer benefícios para essas emoções, essa parte mais emocional. Mas eu gostaria de recapitular com vocês quais são esses 8 remédios da natureza, né? Porque provavelmente nós estamos falando também, não só para membros da igreja que têm um conhecimento deste assunto, dos 8 remédios da natureza, mas também estamos falando para pessoas que estão nos ouvindo, nossos queridos ouvintes aí e os nossos telespectadores aí da nossa programação dessa noite, que talvez ainda nunca ouviu falar desses 8 remédios da natureza. E eu gostaria de mencioná-los um por um aqui, se você me permite, Edinho. É o nosso âncora aqui, né? Desta noite e dessa programação linda que teremos aí ao longo desses 3 meses aí para frente. Bom, o primeiro remédio da natureza é a água pura. Né? Qual é o benefício que a água pura, que a água nos traz? Muitíssimo, né? É claro que o nosso corpo é composto mais de água do que de elemento de matéria, mas a introdução de uma água pura, ela cria esse mecanismo de limpeza, sais minerais, porque a água tem muitos sais minerais, então ela vai ali para o sangue para o corpo. O que falar da água? É muito importante a água, né? Ela é um dos remédios, dos 8 remédios da natureza, que faz um benefício tremendo para o nosso corpo e para a nossa mente, né? Eu já ouvi dizer que se você tem dor de cabeça, possivelmente é porque o seu cérebro está com pouca oxigenação. E eu já ouvi dizer, alguns especialistas na área, os nutrólogos aí, e até alguns nutricionistas, recomendando o uso de água. E a gente recomenda, por aprendizado, por leitura de livros, de bons livros que nós temos, pelo menos por dia, o mínimo por dia, 8 copos de água por dia. Ok? É o mínimo, né? Ainda mais num tempo de calor, que não é o que acontece aqui no estado de São Paulo. De vez em quando nós chegamos aí a 40 graus, mas não é sempre que nós chegamos a 40 graus,
mas beber pelo menos 8 copos de água por dia, com certeza vai trazer muito benefício ao seu corpo e, sobretudo, à sua mente, né? Vai trazer mais oxigenação à sua mente, ao seu cérebro, perdão. Bom, ar puro, nossa, o que falar do ar puro? É uma outra benção, outro remédio, né? Inspirar, respirar, inspirar, respirar. Aqui em São Paulo é muito difícil, temos uma poluição tremenda, mas bom seria se os nossos telespectadores, né, os que estão nos ouvindo, pudessem ter uma oportunidade de vez em quando ir para a natureza e fazer esse exercício da inspiração e respiração num lugar adequado, onde há uma floresta, onde há muito verde, e aí fazer esse exercício do ar puro, né? Então, o ar puro é o segundo remédio. O terceiro é a luz solar. Meu Deus, o que falar da luz solar? Né, Edinho? A luz solar é tremendo, né? Se eu não me engano, é vitamina D. Vitamina D para o nosso corpo, né? E alguns até nesses dias de pandemia, de coronavírus, alguns especialistas da área da saúde, Edinho e doutora Renata, recomendaram as pessoas a saírem de dentro de casa e pegar sol, o sol da manhã e o sol da tarde. Eu não estou falando do sol de meio-dia, que este não é muito recomendável, mas os primeiros raios de sol do dia é entre 7 horas da manhã às 9, tá? E do período da tarde é entre 4 horas às 5, 5 e meia da tarde, quando o sol está se pondo, onde a incidência dos raios solares não são maiores, porque pode trazer outros problemas, como câncer de pele, etc, e etc. Luz solar também é outro remédio da natureza extraordinária. Alimentação equilibrada. Não é o quanto comer, mas é o que comer, né? O que disse ali, eu não sei se foi Hipócrates que falou, alguém comentou, um filósofo no passado comentou que o alimento seria o nosso remédio. Então, alimentação equilibrada é o que comer, o que você está comendo. Tem muita gente que come só carboidrato, por exemplo, e não usa as verduras e nem os vegetais, né? As hortaliças. Tem muita gente que só come hortaliças, não usam os carboidratos. Então, é um equilíbrio, alimentação equilibrada, comer de maneira correta. Quanto mais colorido o prato, melhor e mais equilibrada a alimentação. Exercício físico, outra coisa. Porque muita gente pergunta, mas pastor, eu saio da minha casa a pé e ando 2, 3 quilômetros para chegar no meu trabalho. Estou fazendo exercício físico. Não está fazendo exercício físico. O exercício físico ele tem que ser concentrado, com a roupa adequada, porque você vai suar, né? As bactérias do corpo ela vai sair através dos poros, do suor. Então, é necessário que você faça exercício físico. E a recomendação, meu querido, minha querida, é que você faça no mínimo, 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, de meia hora de caminhada, com um pouco de aeróbico, que é o caminhar, e um pouco de musculação também. Não precisa você entrar numa academia para você puxar peso, não é isso que nós estamos falando. Mas você pode fazer uma flexão da perna, você pode usar alguns pesos caseiros mesmo, claro, com recomendação de um educador físico, claro, tudo orientado para você não ter problemas no joelho, nas juntas, na coluna, tudo isso devidamente orientado, mas o exercício físico é um grande remédio que, segundo alguns especialistas, é um dos elixires para o prolongamento da vida. Estende um pouquinho mais sua vida na Terra. Temperança. Temperança em tudo, não é só na questão de alimentação, em tudo. Dormir demais ou dormir de menos. Gente que troca a noite pelo dia, né? Come demais ou come de menos.
Bebe água demais ou bebe de menos? Temperança no sentido do bom senso, do equilíbrio, do cuidado que você tem que ter na vida em todos os sentidos. Eu só falei no sentido aqui físico da coisa, né, da alimentação, mas aí entra na vida familiar, social, o que você fala, né, o que você lê, o que você vê, o que você está assistindo no YouTube, na televisão e etc, e etc. Temperança em tudo, equilíbrio na vida. Repouso, dormir bem. Qual é a recomendação dos especialistas, Edinho? No mínimo 8 horas ali de sono, né? O mínimo 8 horas. 14 já é demais. De 8 a 9, 10 horas, exatamente. Né? Tem pessoas que 6 horas já é o suficiente, 5 horas já é o suficiente. Isso varia de cada... E isso pode ser o suficiente para agora, mas não lá na frente. Lá na frente o seu organismo, o seu corpo vai cobrar essas horas de sono que as células não conseguiram repor ali. Exatamente. Sem contar que cada um, num ciclo de vida diferente, vai ter necessidades diferentes. Exatamente. E se hoje você não dormir o mínimo necessário, hoje nós que somos jovens, né? Quando estivermos idosos, isso vai ser cobrado no nosso organismo, da nossa vida. Exatamente. E por último, confiança no poder de Deus. Fé. Para aqueles que talvez tenham pouco conhecimento dessa palavra ou dessa frase, eu estou falando para muitas pessoas, nosso programa está tendo alcance para milhares de pessoas. Confiança no poder de Deus. Confiar, ter fé. Usar da sua espiritualidade. Seja qual religião você crê, ou você caminha, ou você segue, mas ter confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Confiar de que Ele está dirigindo, e que no final, tanto Ele está dirigindo você nessa caminhada, como Ele também está esperando você no final dessa caminhada. Porque nós sabemos que Deus é atemporal, né? Deus não está preso ao tempo, né? Ele é onisciente, onipotente e, ao mesmo tempo, onipresente. Ele está caminhando com você, mas Ele também está esperando você no final deste caminho. Confiança, meu irmão. Confiança, minha irmã. Esses são os 8 remédios que, se você usá-lo todos os dias para a sua vida, você vai ter um prolongamento de vida maior e uma vida saudável e emocional bem melhor do que você talvez tenha hoje. Olha só, pastor, as suas contribuições foram ótimas e eu acho que a ideia é essa mesmo. Qual é a saúde emocional que eu tenho hoje? Por favor, pergunte a si mesmo do lado da sua malinha. E agora, eu gostaria de pensar uma outra questão. Você sabe o que é tralha? Tralha? Olha, tralha... Talvez, pensando agora nesse sentido emocional, nesse sentido de emoções, né? Talvez tralha seja algo que você vai carregando ao longo da sua vida. Talvez algo que não teve ali não conseguiu finalizar, algo que ficou em aberto, algo que você não conseguiu concluir ao longo da sua vida, algum relacionamento que talvez você possa ter perdido aí o contato, mas ainda ficou em aberto, não fechou isso. Não sei, talvez possa ser algo nesse sentido. Numa tentativa de tentar explicar o significado da palavra tralha, não seria, quem sabe, um objeto que você não usa mais? Um objeto, um material, alguma coisa que aquilo ali não vai te fazer, não vai ter mais nenhuma reuso novamente, e aí você fica guardando aquilo, segurando aquilo, sabe, amontoando, seria, quem sabe a palavra, aquilo em algum lugar, te trazendo pouco espaço para se movimentar, ou você fazer alguma coisa, porque aquela tralha que está ali, aquele objeto que está ali, não é que está trazendo desconforto, mas está ocupando um lugar desnecessário, que você poderia jogá-lo fora,
passar para frente, e aí você colocar coisas novas que são importantes para aquele momento, fazer eu não digo uma catarse, eu digo fazer uma inovação. Isso no aspecto emocional é muito interessante também, porque nós temos muitas tralhas emocionais que fica ali guardado, fica ali no cantinho, mas fica atrapalhando a nossa caminhada, a nossa felicidade, o nosso desejo de galgar altos caminhos, de ir para frente, de chegar em algum lugar. Algumas tralhas que nos paralisam. A doutora Renata falou agora há pouco sobre uma maleta, né? Você carrega o tempo inteiro uma maleta. Se nessa maleta você começar a carregar essas tralhas, não sobra espaço para outras emoções ou para outros sentimentos. Eu posso colocar também como coisas obsoletas? Ok. Ou coisas em desuso para o momento? Muito bem. Todas essas colocações que vocês fizeram, elas são muito pertinentes com o tema. Porque vejam só, eu desconfio que eles foram alunos ouvintes de psicologia. Falem a verdade. Mas olha só, aqui está sendo muito prazeroso estar em companhia do Edson, do pastor Marcelo, estão contribuindo imensamente para o tema. E o tema hoje, saúde emocional. Então, eu vou pedir para que você continue refletindo sobre todas essas questões que foram até agora abordadas. Mas, olha ao seu redor agora. Você está vendo alguma tralha perto de você? Ou guardado naquele quartinho, no seu guarda-roupa? Ou será que dentro dessa maleta, você pegou sua maleta? Será que dentro dessa maleta você carrega alguma tralha? Faça uma reflexão. Alguns segundos. Lógico que não vai ser hoje, nesta oportunidade, que você vai iniciar e terminar a sua reflexão. Ela tem que ser feita todos os dias, no decorrer de toda a sua vida. Mas eu quero te pedir que, nesse momento, você foque em quais emoções você colocou dentro desta maleta. Essa maleta emocional, você vai carregá-la em todos os lugares por onde você passar. No seu trabalho, se você vai a algum espaço religioso, você faz o seu culto, você estará levando para o seu lazer, para a sua relação a dois, para a sua relação familiar no todo, em todos os momentos, por mais que você não veja esta maleta, ela estará lá. E ela pode ser uma bagagem de mão, só com as emoções mais prazerosas, ou ela pode ser aquela mala, sabe aquela coisa que a gente fala, nossa, esse cara é um mala, sabe? Aquela mala pesada que você não consegue carregar. Então, você conseguirá, olhando para dentro de você, descobrir quais emoções você quer carregar para toda a sua vida. Quantas vezes a gente, depois de algum tempo, a gente reage de uma forma diferente a uma provocação, por exemplo, e a gente ainda fala, nossa, eu não sou mais a mesma. Se em outras circunstâncias eu já teria dito isso. Em algum momento, você atingiu uma maturidade que você simplesmente deixou aquela situação não te afetar. Então, olhe para dentro de você e tente se autoconhecer. E o que é isso? Existem 3 questões bem básicas da psicologia que talvez nos auxiliem a pensar isso. Autoimagem é você olhar para você. Vá para frente do espelho mesmo e se olhe. Quem você vê? Quem é esta pessoa que está diante de você? O segundo conceito é autoconceito. O que você pensa sobre você? Você já presenciou aquelas pessoas que têm um talento imenso, mas que não conseguem perceber tudo que tem de conhecimento?
o conceito que a pessoa tem sobre si mesma não é aquele que corresponde à realidade. E aí um terceiro conceito, autoestima, auto com U, de que você mesmo olha para você. Autoestima, o quanto, conhecendo quem é você, você se gosta. E pensar tudo isso sob a égide do quê? De que você foi feito perfeito, perfeita. Que você tem um Criador que, ao final da criação, olhou e falou que era muito bom. Que você foi feita à semelhança dele. Então, falamos de psicologia, sim, mas também não podemos esquecer que somos seres espirituais. E aqui, como de uma forma esplêndida, nosso pastor falou sobre esse aspecto espiritual, vamos focar nesse momento que você faça um compromisso com o que há de melhor dentro de você. Para que nos próximos eventos, os próximos estímulos que você tiver, você consiga escolher emoções que vão te trazer mais tranquilidade, mais paz, mais equilíbrio. Isso é uma coisa fácil? Não é. Eu adoraria dizer que é fácil, tranquilo. Sabe? É só ir até ali. Mas não é. É um processo diário. Nesse instante, você pode estar pensando, isso é impossível. Mas para que a gente perceba se é possível ou não, a gente precisa agir. Então, pegue agora da sua maletinha aquela emoção boa, prazerosa e que te traz aconchego. E fique com ela para que você possa se descobrir. A partir dela, você poderá viver novas experiências e essas novas experiências, elas terão um impacto tão forte, tão intenso, tão maior que as negativas, que essas negativas elas vão perder força. E você vai ter um novo modo de viver, um novo modo de ser e um outro modo de se auto-apresentar, de uma forma muito mais feliz e eficaz para essa vida que a gente precisa viver. Pensando que, além de tudo isso que poderia acontecer em qualquer momento, nós estamos num período de distanciamento social, num período de pandemia em que a ansiedade aumenta, o pavor, o medo, o sentimento de estar sozinho, ele se amplia. E nem aquele abraço que afaga é possível de se dar hoje. Então, vamos ser inventivos, vamos ser criativos. Como hoje, de onde estou, eu posso fazer algo diferente que promova em mim bons sentimentos? Que a partir dessas sensações novas, a sua maleta vai ficar extremamente preenchida de boas emoções. Então, não desista de conhecer novas emoções. Crie novas oportunidades para você ter sentimentos diferentes. E aí, é uma coisa ligada na outra. Se a sua emoção responde a estímulos, estimule bons sentimentos para que você tenha boas emoções. E, a partir daí, começa a se criar padrões de comportamento. E supera-se as dificuldades que se vivem até hoje. Bom, eu achei muito bom pensarmos sobre esse tema. A saúde emocional, ela passa por tudo, né? Ela passa por tudo que a gente vive. Nós temos que fazer uma escolha para ter saúde emocional. É escolher. E não adianta. Não adianta a gente amaria não ter que fazer escolhas. Mas a gente escolhe acordar ou dormir. A gente escolhe falar ou se calar. A gente escolhe rir de uma brincadeira ou achar que foi bullying. Não que eu esteja estimulando bullying. O bullying é sério, precisa ser evitado, não é isso. Mas eu estou aqui tornando mais intensas as coisas que estou falando, para que a gente possa se aproximar um pouco mais das coisas que cada um de nós vive todos os dias. Então, não estou dizendo também, se você, por alguma razão, não tem saúde emocional porque vive uma violência, vive uma opressão, existem outros caminhos necessários aí,
para superar isso. É buscar um serviço de referência, é buscar o Disque Denúncia, é buscar os caminhos para você ser assistido. Eu estou falando de questões que a gente consegue resolver num âmbito, vamos dizer assim, menor. Que você consigo mesmo consiga ter uma outra leitura de quem você é. Pensando sempre que emoções positivas geram mais ações positivas na nossa vida. Então, eu quero agora agradecer aos colegas aqui que trouxeram tantas contribuições e dizer: precisaremos de vocês mais e mais vezes para que a gente possa trazer mais aspectos da vida emocional. Não sei se vocês... Eu estou aqui perguntando para o apresentador se temos mais questões a conversar, mas fique à vontade. Talvez seríamos os últimos minutos, né, que nós estaríamos aqui para no desenrolar de toda essa temática de hoje, que foi maravilhosa, esse primeiro programa, ao longo dessa nova série, e nós vamos ter aí mais ou menos uns 3 meses nesse formato. Eu gostaria também de dar a minha última palavra aqui, nesse finalizar dessa programação, dessa noite. Primeiramente agradecendo por você ter vindo, ter acreditado no nosso convite, ter aceitado o nosso convite e estado conosco aqui nesta noite. Você que é da nossa região aqui, do sul do estado de São Paulo, você que está assistindo por todo o estado de São Paulo, você que está assistindo por todo o Brasil e fora do Brasil, vocês são os nossos convidados especiais e venham todos os domingos assistir conosco essa programação e essa temática dentro dessa vertente da psicologia e também da parte espiritual, que sempre a gente vai ter um conselho espiritual também, que é muito importante. Dizem os psicólogos, né? Que o ser humano ele é biopsicossocial. É biofísico, né? Psicomental, social, as relações sociais, para que ele possa ter uma boa saúde em todos os aspectos, ele precisa trilhar, estar bem com o seu corpo, estar bem com sua mente e estar bem com as relações sociais, nas relações sociais. E eu acrescentei mais um dado aqui no início, né? Eu creio que o ser humano também precisa estar bem com Deus, com o Pai Celestial. E quem sabe este é o último momento que eu vou estar falando aqui, antes da despedida, mas eu aconselho a vocês a colocar mais esse item, dentro dessa tricotomia, né, do homem. Colocar mais um Deus na sua vida, te orientando, você podendo conversar com Ele, colocar sua vida na mão dEle, confiança no poder de Deus, e com certeza, meu querido, minha querida, eu não tenho dúvida de que a sua saúde emocional vai dar de 10 a 0, e você depois poderá escrever para nós, mandar algum recado para nós e dizer: olha, realmente o que vocês falaram muito contribuiu para o meu crescimento e para a minha saúde em todos os sentidos. Que Deus abençoe você, é o meu desejo, a minha oração. Uau, quanto conhecimento que nós conseguimos, que nós obtivemos aqui nesses minutos em que nós sentamos no nosso primeiro programa falando sobre saúde emocional. A gente ainda vai ver muita coisa, são muitos os temas, hoje foi apenas o primeiro, e eu já queria aqui te fazer aqui um convite para estar conosco no domingo que vem. Domingo que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas, nós vamos estar falando aqui sobre conflitos interpessoais. Você já teve um conflito com alguém? Você conseguiu resolver? Você não resolveu? Como resolver conflitos? Nós temos muitos conflitos. Então não perca o nosso próximo programa, na semana que vem, no domingo que vem, às 19 horas. E eu gostaria de mais uma vez aqui agradecer a doutora Renata, que esteve conosco, e estará conosco durante esses 3 meses aqui conosco. Agradecer mais uma vez também ao pastor Marcelo por estar conosco e contribuir muito, tão perfeitamente, né, dentro desse tema e trazendo aqui muitos dados, muitas informações também.
Tá? E para finalizar então, e encerrarmos então esse nosso primeiro programa, eu convido então o nosso pastor para encerrar com uma oração para nós. E esperamos a todos vocês no domingo que vem. Então vamos curvar a nossa cabeça, onde você está aí sentado com a sua família, e mais uma vez rogar a proteção e a direção de Deus nas nossas vidas. Nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós te somos muito agradecidos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos participar desse programa tão relevante. Tratar, falar, ter conhecimento nessa área da saúde emocional, ele é muito importante para nós hoje, principalmente nesses dias tão turbulentos, nessas idas e vindas nessas correrias que temos do dia a dia. Quão relevante foi, querido Pai, podermos trazer um conselho, uma orientação, uma boa palavra a cada coração desses queridos telespectadores que tiveram a oportunidade de nos acompanhar durante esse período aqui dessa programação. Nós te louvamos pela vida deles também, rogamos cura, restabelecimento, rogamos todas as boas dádivas celestiais a estes teus filhos, que se porventura estejam passando por algum problema nessa questão emocional, meu Deus, as suas ansiedades, suas angústias sejam sanadas, saradas, curadas, e muitos sejam libertados dessas tralhas que impedem muitos deles de se desenvolverem e até mesmo serem felizes na sua vida familiar, pessoal e até mesmo no trabalho. Tua palavra diz: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós confiamos de que o Senhor cuida de cada um de nós. E é por isso que desde agora e para todo sempre, nós agradecemos os seus cuidados paternos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós te oramos hoje e sempre. Amém.